Olá! Hoje o Mundo Político faz mais uma entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de BH. Estamos a 9 dias das eleições. Eu vou conversar com o candidato Lafayette Andrada, do Republicanos. Lafayette é advogado, deputado federal e ex-deputado estadual. A vice é a servidora pública e jornalista Marley Rodrigues, também do Republicanos. Muito obrigada, candidato, por atender o Mundo Político. Eu que agradeço, fico aqui muito honrado em poder conversar com vocês novamente. Porque, eu vou fazer a pergunta que faço para todos, por que ser candidato à Prefeitura de BH? No seu caso, especificamente, o senhor fez carreira política na região da Zona da Mata. Por que ser prefeito de BH? Vamos lá, eu nasci em Belo Horizonte. Eu nasci e cresci aqui, passei minha infância e adolescência aqui em Belo Horizonte. Eu a vida inteira atuei na vida pública. Como você disse, eu fui vereador 2 vezes, deputado estadual 3 vezes, fui secretário de Estado, hoje eu sou deputado federal. Eu me sinto maduro, eu me preparei para exercer o cargo público com competência, com maturidade, e sinto que essa maturidade chegou. E percebo também que Belo Horizonte está precisando dessa renovação. Acho que esses últimos anos da administração atual foi uma administração que não trouxe grandes avanços para a cidade e que a cidade merece algo de diferente, e por isso resolvi colocar o meu nome à disposição do eleitor aqui em Belo Horizonte. Candidato, como é que o senhor interpreta as pesquisas que indicam a reeleição do prefeito Alexandre Calil ainda no primeiro turno? E também o imobilismo, não só da sua candidatura, mas como as demais candidaturas, além da dele, são 14. Como é que o senhor interpreta essa situação? Olha, o senhor falou de que precisa de renovação, mas parece que o eleitorado não está vendo dessa forma. O que as últimas eleições têm demonstrado é que o eleitor ele começa a se decidir, ele começa de fato a se preocupar com as eleições nos últimos 10 dias, na última semana. Nós vimos isso claramente na eleição passada, eleição de senador aqui em Minas Gerais. Em todas as pesquisas, dava a candidata Dilma, disparado, mas muito à frente dos outros candidatos. Lá longe, 3 candidatos disputando a segunda colocação. Na última semana, isso tudo virou e a Dilma ficou em 4º lugar. Nem foi eleita. A mesma coisa aconteceu com a eleição de governador. O atual governador Romeu Zema, durante toda a campanha eleitoral, ele nunca passou de 5%. Na última semana, ele começou a crescer vertiginosamente e no dia da eleição, ele foi o mais votado. Ele ficou em primeiro lugar já no primeiro turno. Foi para o segundo turno já como o mais votado. Com isso, eu quero dizer que o eleitor, efetivamente, ele só começa a pensar em eleição na última semana. Daí que todos os resultados das pesquisas, todas as outras, como você mesmo disse, houve um imobilismo, sempre o mesmo retrato, o mesmo percentual, modificações pequenas dentro da margem de erro. Então eu penso que a partir da semana que vem, dessa semana que se inicia, é que realmente as pessoas vão começar a se mobilizar, a se antenar para de fato escolher o seu candidato. Eu acho que temos muita chance de ter segundo turno aqui em Belo Horizonte, embora as pesquisas de hoje mostrem o contrário. Candidato, vamos falar das suas propostas, da sua candidatura. O que é central, prioritário para a sua candidatura, caso o senhor se eleja para chegando à prefeitura, o que vai ser central? Olha, o que eu percebo é o seguinte, Belo Horizonte tem 3 problemas sérios. A educação, nós estamos muito defasados, a saúde está terrível, e a mobilidade urbana, Belo Horizonte é uma cidade muito travada. E junto com a mobilidade urbana, eu diria urbanismo, principalmente nas periferias e nas favelas. Esses 4 temas são crônicos em Belo Horizonte e precisam ser enfrentados com pulso, com firmeza e rapidamente. Mas, além desses 4 problemas, nós temos aí o pós-pandemia, que eu penso que vai ser um grande desafio para o próximo prefeito. O próximo prefeito vai iniciar a sua administração com um quadro dramático do ponto de vista econômico e social. Milhares de lojas fecharam suas portas, não conseguiram reabrir, milhares e milhares de pessoas
perderam os seus empregos. O auxílio emergencial que o governo federal vem dando vai se encerrar em dezembro. Então, a partir de janeiro, nós vamos ter um quadro muito difícil e acho que o próximo prefeito ele terá como principal desafio enfrentar essa retomada do desenvolvimento, essa retomada do desenvolvimento econômico da cidade. Acho que vai ter que trabalhar muito para geração de emprego, geração de renda, incentivar de todas as formas para que a roda da economia volte a girar em Belo Horizonte, porque o dia seguinte, a partir de janeiro, vai ser dramático aqui em nossa cidade. O que o senhor faria se chegasse à prefeitura em janeiro e tivesse pela frente esse desafio? Bom, algumas propostas eu já tenho divulgado ela nos programas eleitorais. A primeira delas é dar uma isenção de IPTU para o comércio, para os serviços, todos esses empreendimentos que foram obrigados a fechar durante a pandemia, eu darei a eles uma isenção completa de IPTU durante 8 meses, para eles se fortalecerem, para eles terem condições de sobreviverem, e eles sobrevivendo vão gerar postos de emprego, postos de trabalho, isso ajuda a rodar, voltar a gerar a roda da economia. Agora, temos também que fazer investimentos fortes, a prefeitura tem que fazer isso, investimentos na questão de mobilidade urbana e na questão do urbanismo. E isso também aquece a economia, a construção civil aquece a economia. Eu sou muito favorável a gente passar a adotar o sistema de implementar o monotrilho, tem falado isso. O monotrilho nada mais é do que o metrô mais moderno. Segundo os especialistas, ele é 5 vezes mais barato do que o metrô e 5 vezes mais rápido de ser implementado. Então, já existe praticamente a definição, já a liberação daquela segunda etapa do metrô, do Calafate ao Barreiro, mas a partir daí, eu penso que temos que começar a falar apenas de monotrilho. É muito mais barato, mais rápido, mais ágil de implementar. Isso aí são obras, são PPP, nós estamos reativando a economia. Eu imagino fazer isso por PPP, parceria público-privada. Mas outras obras importantes que podem destravar, né, o trânsito precisam ser feitas. Eu sou muito favorável a gente abrir ali a ligação do Belvedere com o Sion, porque aquela região toda ali, o trânsito trava no horário de pico, e isso reflete por toda a Zona Sul, a cidade inteira reflete. Então é preciso abrir ali o Sion ao Belvedere, 2 avenidas largas, vamos fazer um parque bonito ali, com edifícios, coisa bem feita, bem planejada, mas é necessário. Então essas obras, né, de infraestrutura também ajudam a reativar a economia. O senhor falou em isenção de IPTU. Existe estudo no sentido de que impacto tem nas contas da prefeitura se abrir mão de 8 meses? Porque nós vivemos, Belo Horizonte vive muito dos serviços, não é? E foram exatamente os serviços que foram profundamente impactados pela pandemia. Exato. O que isso representa nas contas da prefeitura? É muito pouco. A quantidade de lojas, em relação à quantidade de moradias, o impacto na arrecadação do município de darmos a isenção de IPTU para comércios e serviços que fecharam a pandemia é mínimo, é muito pequeno em comparação com toda a arrecadação do município. É um esforço plenamente factível de ser feito, sem gerar grandes impactos, né, na economia, nos cofres do município. Uhum. O senhor falou do transporte também, mencionou no trilho, abertura de avenidas, me trouxe uma outra questão, que é uma questão permanente que envolve muito mobilidade urbana, que é a integração da região metropolitana. Esse é um problema histórico da região metropolitana de Belo Horizonte, e um dos grandes entraves é exatamente o transporte. O que o senhor faria para buscar uma solução para isso e melhorar a condição de vida dos trabalhadores em geral que circulam entre as cidades? Bom, primeiro, Belo Horizonte precisa de voltar a se conectar com a região metropolitana. Belo Horizonte hoje, muito em função do próprio temperamento do prefeito, Belo Horizonte se isolou. Belo Horizonte se isolou do governo do estado, se isolou do governo federal e se isolou também da região metropolitana. É preciso haver esse diálogo, é preciso haver essa harmonização. Os prefeitos todos precisam conversar. Se nós queremos tratar de assuntos que são importantes para todos os municípios, e são, é preciso haver um diálogo. A primeira coisa é restabelecer esse diálogo. Temos que ouvir.
E aí sim, a partir daí, apontar soluções que sejam de consenso com todos os municípios, porque isso tudo exige conversações, né? Porque é uma conversação bilateral, não é um município só que vai ter que resolver, tem que ser de acordo com todos eles. Mas acho que conversando, dialogando, há muito que se fazer, é muito possível trazermos soluções que sejam benéficas para os municípios, mas é preciso restabelecer o diálogo. Eu me lembro no início dos anos 90, o esforço que um político muito conhecido nosso, que foi governador, Hélio Garcia, fez no sentido de fortalecer a Grambel e estimular essa integração. Não deu certo, não é? Por que não, é isso não complexo, aconteceu? porque são muitos municípios, né? Não depende de um só. E cada município, cada prefeito tem a sua visão, a Câmara Municipal concorda, não concorda, ela acha que é benefício para o município ou é prejudicial. Então, é difícil porque é um conjunto grande de municípios. Mas o diálogo é importante, né? Se parte dos municípios toparem o diálogo, já é um avanço grande, mesmo que todos não entrem. Mas é fundamental restabelecer esse diálogo, porque existe uma conurbação aqui. Então, realmente, vários problemas têm que ser tratados em conjunto. Não só da mobilidade, a questão de saúde, a questão de educação, os municípios precisam conversar entre si. Voltando, então, à questão da educação, que nós passamos só de passagem. Eu tenho visto o senhor mencionar as escolas cívico-militares como um caminho para a rede pública municipal. Seriam só escolas cívico-militares o que o senhor está propondo? É isso mesmo? Olha, a educação em Belo Horizonte vai mal, né? O resultado do IDEB mostrou as notas referentes a 2019, ou seja, nada a ver com a pandemia, né? Em Minas Gerais, nós ficamos com 478 cidades em Minas Gerais com a nota melhor que Belo Horizonte. Então, realmente, algo ruim está acontecendo no reino da Dinamarca. Então, é preciso aperfeiçoar a educação em Belo Horizonte. Aí, para mim, existem alguns caminhos. Quando eu falo em escolas cívico-militares, principalmente pela questão da disciplina. Hoje, o que a gente percebe nas escolas públicas, em grande parte, uma falta de disciplina muito grande, brigas entre alunos, brigas de gangues, alunos agredindo professores. Isso todos os dias nós vemos cenas como essas nos telejornais. Então, a primeira coisa necessária é restabelecer a disciplina. Sem disciplina, você não consegue educar, você não consegue ensinar. E aí, onde eu acho que as escolas cívico-militares podem dar um passo grande em favor da disciplina. Agora, além da disciplina das escolas cívico-militares, que eu sou muito favorável, eu acho que nós precisamos trabalhar valorizando os profissionais da educação e também para tornar as aulas mais atrativas. O professor tem que ter prazer em dar aula, os alunos têm que ter prazer em assistir a aula. E hoje existem ferramentas, né, de inteligência artificial, de tecnologia, de internet, de computador, de tablets. Existem ferramentas que você pode tornar a aula muito mais atrativa. Então, assim, a educação em Belo Horizonte precisa de um choque. Belo Horizonte gasta muito com a educação, os dados oficiais demonstram isso, mas gasta mal, com pouca eficiência, com pouco resultado. Então, nós precisamos realmente dar um choque na educação. Penso que um choque de disciplina, e aí as escolas cívico-militares são uma boa ideia. Precisamos valorizar os professores e profissionais da educação e encontrarmos meios, métodos de tornar as aulas mais atrativas. Assim nós vamos conseguir melhorar a educação da cidade. Belo Horizonte não pode permanecer com 478 cidades em Minas Gerais com a nota melhor que Belo Horizonte. E outra coisa grave, sim, e só para complementar, e Belo Horizonte também não conversa na educação com o Estado. Isso é muito grave. Nós temos muitas escolas estaduais aqui em Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Educação não tem acesso às informações da Secretaria Municipal. A Secretaria Municipal não conversa com a Secretaria do Estado. Quem perde com isso é a população, são os estudantes. Você vê, o Estado ofereceu às escolas estaduais ensino remoto, ensino à distância durante a pandemia. E disponibilizou isso para todos os municípios. Quase todos os municípios aderiram e utilizaram a ferramenta do Estado. Belo Horizonte, não. É uma ilha. Não aderiu, ficarem os alunos aí quase o ano inteiro sem assistir aula. Ou seja, vai mal a educação em Belo Horizonte. O gerenciamento aqui está muito ruim.
O senhor estava falando de diálogo, da importância dele, então vamos ver como é que é, o que o senhor pensa sobre as relações com o Legislativo. O senhor que tem uma longa trajetória no Legislativo e sabe bem o que significam as relações entre Executivo e Legislativo. Como é que o senhor conduziria essas relações com a Câmara de Vereadores num contexto que é cada vez mais desafiador? O que nós temos aí? Um legislativo pulverizadíssimo e a perspectiva é que ele seja, especificamente a Câmara dos Vereadores de BH, ainda mais pulverizado. Seria quase um partido, um vereador, né? Olha, não tanto, mas chega a ser menos de 2 por partido, não é? A perspectiva. Então, como lidar com essa questão em benefício do município, para além dos interesses individualizados, sendo que a relação acaba muito individualizada por conta dessa representação pulverizada? O diálogo precisa existir. O governo não é só o prefeito. O governo é o prefeito, sua equipe, seus secretários e a Câmara Municipal. A Câmara leva os representantes do povo. Então, é preciso ter esse diálogo, é preciso ter essa conversa, uma relação Poder Legislativo, Poder Executivo sempre precisa existir. Todos os governos que tiveram uma boa relação com o Poder Legislativo frutificaram, deram bons resultados. Os governos que tiveram uma relação ruim com o Poder Legislativo sempre tiveram dificuldades e arestas. Então, pelo meu próprio temperamento, pela minha própria vivência, fui deputado estadual 3 vezes, fui vereador 2 vezes, eu sei da importância de ter esse diálogo com o Poder Legislativo. E vou estabelecer um diálogo franco, um diálogo aberto, como tem que ser, um diálogo republicano com o Poder Legislativo, para juntos construirmos uma Belo Horizonte melhor. O senhor tem usado um slogan de campanha que se apresenta como candidato do partido da família Bolsonaro. Qual é a sua relação com a família do presidente? Eu tenho uma boa relação institucional, né, com a família dele, com o próprio presidente. O meu partido, Republicanos, é o partido onde estão os filhos do presidente e hoje compõem a base de governo do presidente Bolsonaro. Tenho um bom relacionamento com ele, presidente Bolsonaro, um bom relacionamento na Câmara com o deputado Eduardo Bolsonaro, com o senador Flávio Bolsonaro, um relacionamento parlamentar, um relacionamento institucional muito fraterno. Mas as ideias que eu trago na minha campanha eleitoral se aproximam muito das ideias implementadas pelo governo Bolsonaro, do ponto de vista do aspecto econômico liberal, do empreendedorismo, de darmos incentivos ao empreendedorismo, né? Não sermos um Estado, no caso, um município paternalista, né? Nós temos que, o governo não pode ser um adversário, né, do empreendedor, nós temos que ajudar, nós temos que empurrar o empreendedor. E eu comungo muito com essas ideias, né, que o ministro Paulo Guedes conduz no governo federal. E também, assim, no aspecto dos costumes, no aspecto mais conservador, também esse mesmo, a minha linha de pensamento se aproxima muito do presidente Bolsonaro. Essa semana o Ministério Público apresentou uma denúncia contra o filho mais velho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, naquele caso das rachadinhas, que é uma denúncia de uma corrupção que teria se arrastado durante anos, né, no gabinete dele, quando ele era ainda deputado estadual. Como é que o senhor vê esse caso envolvendo um membro da família, o filho do presidente? Isso é um problema pessoal que ele tem que dar essas explicações para a justiça. É um problema restrito a ele e um conjunto grande de deputados estaduais lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não foi só ele. Mas essas são explicações que ele precisa dar à justiça. Eu não conheço profundamente o processo, não tem nem como opinar, mas se ele está sendo acusado, deve ser oferecido a ele a oportunidade de se defender e, por fim, a justiça vai dizer se ele é culpado ou inocente. Candidato, foi um prazer conversar com o senhor. Muitíssimo obrigada por atender o mundo político e bom trabalho aí nos próximos 9 dias, só 9 dias pela frente. Dia 15 vem aí, nós estamos pertinho. É isso aí, eu que agradeço muito a oportunidade de conversar com você, conversar com os espectadores da TV Assembleia. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui novamente
E agora, reta final. Meu número é 10. Belo Horizonte, agora é 10. Um abraço grande. Muito obrigado, Ediane. Outro. Eu conversei com o candidato Lafayette Andrada. Lafayette é advogado, deputado federal, ex-deputado estadual e tem como vice a servidora pública Marley Rodrigues. Ele é candidato do Partido Republicanos. Então é isso. Até a próxima. É isso aí. Até a próxima. Muito obrigado.